Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 6h46, voltamos com o primeiro jornal desta sexta-feira e vamos com a participação do prefeito municipal, Fábio Leite. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, Ellen. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Prever FM. Ótimo dia, um prazer estar aqui com vocês. O pessoal deve estar se perguntando, né? O Márcio sempre faz a mesma pergunta pro prefeito. E a Floriano Peixoto? É que tá chegando aos finalmente e parece que nesse domingo já vai começar a funcionar, vai estar liberado em caráter provisório a nossa Avenida Floriano Peixoto, né, prefeito? Exatamente isso, Márcio. Eu, há 2 semanas atrás, mais ou menos, estive lá pessoalmente, conversando com os lojistas, né, conversando com os comerciantes da região, e juntos ali a gente estabeleceu um cronograma. Parte desse cronograma se dá agora nesse final de semana, como você bem falou. Então está previsto para o domingo agora, nesse domingo, a liberação parcial, que a gente chama das vias ali da Floriano. E por que a gente está dizendo que é uma liberação parcial? As obras hoje, né, da parte da drenagem, que é aquela parte ali da passagem do rio, elas se concluem e a gente segue agora com a revitalização. Como eu disse, a revitalização que nós vamos fazer tanto da Secretaria de Saúde até o Teatro Municipal foi dividida em 3 fases. A primeira fase, que vai da Secretaria de Saúde até a Borracharia do Alemão, está sendo executada nesse momento. Então, a gente faz essa liberação parcial para que essas obras continuem, e a nossa previsão é que entre os dias 15 e 20 de novembro, todo esse primeiro trecho da Floriano esteja concluído. Não só a parte de drenagem, como também toda a parte de revitalização. E para os nossos ouvintes que não se lembram, a Floriano vai ficar no mesmo padrão da Major Mateus e da Rua Mano de Barros. Então, calçamento novo, asfalto novo, toda aquela parte de lixeira, de bancos, de paisagismo nas calçadas, revitalizando essa região tão importante da cidade, Márcio. Eu me lembro quando do início das obras, que o prefeito comentava aqui, que pode acontecer uma surpresa, né? Quando se mexeu, enfim, uma obra aguardada por décadas e décadas, não tivemos surpresa nenhuma, né? A obra teve o cronograma natural, prefeito. Márcio, graças a Deus, se eu disser para você, a única ocorrência que nós tivemos, que fez com que a obra atrasasse em torno de 7 a 10 dias, foi um rompimento de uma adutora da Sabesp, mas as equipes da Sabesp, como sempre, prontamente, né, se mobilizaram para fazer a correção no local. Então, tirando isso, graças a Deus, todo o restante da estrutura, da borda, né, ali dos locais onde a gente está fazendo as intervenções, que eram a gente não tinha nem documentação, né, Márcio? Então, por ser um trecho muito antigo da cidade, não existia essa memória, esse histórico oficial na prefeitura, então existia o risco da gente, no início das perfurações, encontrar alguma surpresa, como você falou, mas graças a Deus a obra veio caminhando bem e vem caminhando bem, e se Deus quiser a gente não vai ter surpresa até o encerramento total dela aí, como eu disse, entre os dias 15 e 20 de novembro, mas a partir de domingo agora a gente já faz as liberações parciais, então os motoristas perceberão que a gente vai ter uma única faixa de rolagem, tanto no sentido bairro-centro quanto no sentido centro-bairro, tudo sinalizado. Como os bolsões de estacionamento ainda estão sendo construídos, nós vamos permitir um estacionamento parcial ainda naqueles trechos, e no final da obra, com todos os bolsões prontos, a gente deixa aquela via só realmente de trânsito de veículos e pedestres, e a gente vai dar mais fluidez. De qualquer forma também, Márcio, é importante mencionar que todos os desvios, todas as sinalizações, todas essas estruturas que a gente fez por conta da obra, com os agentes de trânsito em especial, continuam até a conclusão final da obra. Perfeito. Bom dia, prefeito. O senhor citou aí uma questão da Sabesp, e ontem nós tivemos mais um caminhão que afundou no asfalto aqui na cidade. E infelizmente a população não consegue entender, né, o motivo. Ontem o secretário de Infraestrutura do município, Rodrigo Taborda, inclusive mandou uma nota para o Acontece Botucatu, já deixando claro que nos 2 casos foram afundamento do asfalto por conta de vazamento de água. Isso preocupa o senhor de alguma forma, prefeito, por conta... Como é que está a tubulação da Sabesp no município? A gente sabe que em alguns pontos essa tubulação não é nova, né? Existe alguma forma de prevenir esse tipo de situação? O senhor tem conversado com a Sabesp com relação a isso? Bom dia, André. Prazer falar contigo.
Bom, o mais importante, que talvez seja o grande alento, é que durante o processo de privatização da Sabesp, nós tivemos a oportunidade, tanto Prefeitura quanto Sabesp, de colocar no plano de privatização a programação oficial de investimentos no município de Botucatu. Então, é oficial isso, né? Dentro de toda essa metodologia que foi feita do processo de privatização da Sabesp, nós temos um plano de investimento da ordem de 1,3 bilhões de reais em Botucatu até o ano de 2029. O que eu tenho feito, inclusive vocês repercutiram aí na semana passada ou retrasada, se eu não me engano, eu estive recentemente com a secretária Natália Rezende, que entre outras atividades ela acompanha, né, toda essa questão da Sabesp, ela tem sobre a secretaria dela responsabilidades relacionadas à Sabesp, justamente para a gente fazer essa programação desses 1,3 bilhões de investimentos até 2029. Então, o meu pedido é que a gente fizesse um cronograma estabelecendo quais são as prioridades para que a gente tenha essa visibilidade como prefeitura do que está acontecendo em termos de investimento. E um deles, inclusive, que eu reportei na matéria com vocês, é o investimento daquela nova estação de tratamento de esgoto na região ali de Rubião Júnior, para dar fluidez ao crescimento da cidade, aos investimentos que ali estão sendo feitos. Então, voltando especificamente para a questão, essas ocorrências do dia a dia, esses afundamentos que foram ocasionados por vazamento ali, né, nas estruturas da Sabesp, a gente faz esse acompanhamento sempre que tem ocorrência pelas equipes de infraestrutura, aciona prontamente a Sabesp para que sejam feitas as correções, como estão sendo feitas agora, mas o mais importante é que esse plano de investimentos a gente receba detalhadamente, porque é ele, André, que entre outras coisas vai modernizar todo esse parque que você comentou, né? Não só nas regiões que foram afetadas por esses afundamentos, mas olhando a cidade de uma forma mais geral, esses investimentos serão justamente para mudar o patamar da infraestrutura de água e esgoto do município, e é isso que eu tenho cobrado insistentemente lá da secretária Natália Rezende. E né, quer continuar o assunto, Márcio? Posso mudar aqui o assunto? Tranquilo. Ontem uma notícia divulgada pelo portal Acontece Botucatu também, o prefeito trouxe uma informação importante, principalmente para pais de alunos das escolas públicas, né? Que a prefeitura tem ali uma área ociosa, não vamos dizer ociosa porque ela é ousada, mas uma área muito valiosa no centro da cidade, na região central da cidade, onde ficam guardados os ônibus da educação. E a informação que o prefeito pretende, não sei se o termo correto é desafetar a área ou é vender, não sei se o senhor pode até me corrigir qual é o termo correto para isso, para investir esse valor na cobertura das quadras das escolas que ainda não tem esse benefício. Imagina, Márcio, no dia de sol, a criançada correndo nas quadras sem cobertura, não é brincadeira. Então, como é que é essa situação, prefeito? Traz pra gente alguns detalhes dessa medida que o senhor tem como objetivo aí. Claro, André. Essa matéria foi publicada ontem, eu até troquei algumas informações com o próprio grupo Acontece, né? Porque eu entendi que a matéria talvez não tenha trazido todas as informações corretas ou todas as informações completas, e aí durante o dia, aquele grupo, né? Aquele pequeno grupo organizado que existe em Botucatu, que todas as ações que nós fizemos de governo eles vão ser contra, graças a Deus são 3 ou 4 pessoas só, distorceram mais uma vez a reportagem, né? Mas o tema ou o objetivo é exatamente como você fez o preâmbulo, como você fez aí o início da pergunta. Nós temos uma área que fica próxima à região central da cidade, ali na região do Bairro Alto, uma área que é usada hoje para a colocação dos veículos da educação, mas uma área que não foi completamente estruturada como tal. Então, se vocês estiverem lá, vocês vão ver que é uma área que tem algumas depressões, um relevo bastante irregular, uma área que não tem nenhum tipo de pavimentação ou muito pouco pavimentação, mas os ônibus da educação são colocados naquele espaço. Então existe uma demanda já há algum tempo da gente ter de fato uma garagem estruturada para os ônibus da educação. Para vocês terem uma ideia da importância disso, a frota escolar de Botucatu hoje é maior do que a frota do transporte público. Para dar ordem de grandeza, a gente tem na frota escolar do município algo entre 90 e 100 veículos, e o transporte público da cidade tem algo entre 60 e 70 veículos, só para vocês terem dimensão do que a gente está falando. E a gente tem uma outra área da prefeitura, onde a gente vai fazer o investimento e ter de fato uma garagem da educação estruturada para tal, com pátio pavimentado, com baias para fazer manutenção em veículo, com centro administrativo para organizar todo o dia a dia, com um espaço adequado para os motoristas, como um centro de convivência, para os momentos de descanso, etc, etc. Então tudo começa aí.
E, portanto, essa área no Bairro Alto, ela é uma área que vai ficar disponível, uma área que a gente tem, se a minha memória não estiver falhando, algo em torno de 15 a 16 mil metros quadrados ali de área próximo ao centro da cidade. E a nossa estratégia, isso foi uma questão colocada durante até a campanha, então isso faz parte do meu plano de governo, que a gente faria aquilo que fosse necessário de construção de quadras, mas principalmente a cobertura das quadras do Fundamental 1 e Fundamental 2, né? Que são os ciclos onde a gente de fato tem as quadras poliesportivas. E é isso que a gente vai fazer. Então a nossa intenção, eu já apresentei essa ideia aos vereadores na semana passada, lembrando que quinzenalmente eu tenho reunião com os vereadores para discutir todos os projetos que eu mando para a Câmara Municipal. Então na semana passada eu já fiz essa apresentação preliminar do projeto. Na próxima semana eu já devo entregar para eles o projeto de lei pronto, e ele tem exatamente a característica que você falou, André. A gente vai fazer o leilão, vai fazer a venda dessa área, e 100% dos recursos vão ser empregados na educação e na cobertura das quadras, nesse redimensionamento das quadras poliesportivas do Fundamental 1 e 2. Então o resultado desse leilão, ele vai viabilizar a tão sonhada garagem da educação bem estruturada, mas principalmente a cobertura integral aí falando das escolas de Fundi 1 e Fundi 2, todas as quadras cobertas e bem estruturadas. Essa que é a ideia do nosso projeto, essa que é a ideia dessa iniciativa, perdão. Prioridade também para os ouvintes agora, Ellen, temos ouvintes participando? Na verdade nós temos duas reivindicações aqui, basicamente sobre o mesmo assunto, né? O Paulo já tinha mencionado no dia 10 de outubro, ele fala aqui, falando da dificuldade nas ruas do bairro Califórnia 2, que alguns pontos é preciso até dirigir na contramão para fugir dos buracos. Ele relata a falta de asfalto e de esgoto. E o Fernando também, do Califórnia 2, acabou de mandar mensagem aqui, complementando o assunto da semana passada, segundo ele, dizendo que tem alguns pontos ali também que tem asfalto praticamente em quase toda a extensão, mas não possui esgoto. Então, duas reivindicações, dois ouvintes diferentes, basicamente sobre o mesmo lugar e o mesmo tema. Paulo e Fernando, ótimo dia para vocês. A estratégia que a gente tem com Califórnia 2, eu aproveito e já repercuto também uma notícia dessa semana, aquilo que eu tenho dito, né? Então a gente tem algumas regiões da cidade, alguns bairros da cidade, que tem essa característica mais de bairros de chácara, uma área um pouco mais, vamos dizer, menos urbanizada. Califórnia 1, Califórnia 2, o próprio Vista Alegre, Green Valley, Árvore Grande, então são a Demétria, Aracatu. Então são bairros que a gente tem na cidade com essa característica um pouco mais de chácara, que ainda não tem a estrutura de pavimentação. Qual que é a estratégia que a gente está adotando? Primeiro, voltando à pergunta do André e do Márcio em relação à Sabesp, dentro desse plano de investimentos que a gente tem cobrado essa programação, todos esses bairros constam dessa programação para que a gente saiba efetivamente quando que a Sabesp fará a intervenção de água e esgoto ou só esgoto. A maior parte desses bairros só existe a necessidade de esgoto nesse momento. E também, em paralelo, os esforços que a gente tem de drenagem. Então, estive essa semana em São Paulo, obtendo mais 6 milhões de reais junto ao governo do estado, dos quais 2,5 para recap e 3 milhões e meio para drenagem. E sem dúvida nenhuma, todos esses bairros que eu vou comentando, em todos esses orçamentos que a gente consegue, especialmente para drenagem, eles fazem parte da programação. Então, como eu disse, nessa semana, mais uma vez, conseguindo recursos para Botucatu, além daqueles 71 milhões que conseguimos via PAC, que preverá também alguns trechos aí de drenagem urbana. Nesse recurso também, ou nesse montante, a gente também encaixará alguns desses trechos para desenvolver essas atividades. Uma vez feito o esgoto, uma vez feita a drenagem, a gente vem com a pavimentação e vai estendendo o programa de pavimentação do município, especialmente para essas regiões. Prefeito, essa semana foi aprovado na Câmara Municipal esse projeto de autoria do Executivo, inclusive, adote uma praça. Seria importante que o prefeito falasse a respeito desse projeto e qual a ideia do funcionamento disso. Bom, Márcio, na realidade, ele é um projeto de modernização de uma lei, né, de um procedimento que já existe em Botucatu. Se eu não me engano, esse programa Adote uma Área, Adote uma Praça, ele surgiu na ocasião com o nosso ex-prefeito João Cury, hoje deputado federal, e o que a gente fez foi modernizar esse programa. Diferente também do que alguns haters aí da internet divulgaram, né, após a aprovação,
de que a prefeitura iria vender as praças, de que a prefeitura não teria mais responsabilidade pela praça, muito pelo contrário, é exatamente a organização do programa para que naqueles locais onde a iniciativa privada, quer seja pessoas físicas, mas principalmente jurídicas, tenha a intenção de parcerias com a prefeitura, poder ter isso regrado, poder ter isso definido. Então, como já acontece no município, você tem ali na entrada da cidade, eu imagino que eu possa falar o nome da empresa, você tem na entrada da cidade, para quem venda do Sartório, um trecho que já é adotado pela imobiliária SA, que inclusive tem aquele Eu Amo Botucatu, é um exemplo de aplicação desse programa. Então, o que a gente fez foi modernizar essa legislação para deixar um regramento, vamos dizer, mais detalhado, ou havia dúvida, há dúvida sempre, até onde vai a responsabilidade do privado, até onde vão os direitos do privado em termos de utilização do espaço. Então a gente modernizou essa legislação, ela foi aprovada na segunda-feira, graças a Deus, agradeço aqui também a participação sempre republicana dos nossos vereadores. Agora na próxima semana eu solto um decreto que detalha ainda mais essa utilização, e aí a gente tem isso disponível para todas as empresas que quiserem cuidar, zelar de algum patrimônio público e em contrapartida ter a exposição da sua marca, é isso que o programa vai permitir. Inclusive tem uma praça muito famosa da cidade, que um grande grupo econômico aqui de Botucatu tem me procurado, então talvez na semana que vem a gente já faça inclusive a divulgação de uma primeira adoção por um grande grupo da cidade, e essa de fato uma parceria público-privada, né? Que só tem pontos positivos, né? A municipalidade, né? A cidade ganha porque tem um ativo ainda mais cuidado, mais preservado. A prefeitura ganha porque tem um terceiro zelando, cuidando do local, o que diminui um pouco os esforços da zeladoria, que pode focar outras atividades. E para o próprio parceiro isso é importante para dar essa fidelidade de marca, essa conexão da marca, do nome com a cidade de Botucatu. Então essa que foi a ideia do programa, da atualização do programa na última segunda-feira, Márcio. Nós temos inclusive aqui a dona Norma, que há muitos anos ela cuida da praça ali na entrada do Jardim Paraíso, né? Principalmente na época de Natal, coloca ali o Papai Noel sentadinho no banco e tudo mais. Porque ela mora ali perto, ela ajuda inclusive na conservação. Esse tipo de serviço vai poder continuar sendo feito, né, prefeito? Exatamente, Márcio. Dona Norma, uma querida, ela deve estar nos ouvindo. Um beijo gigantesco para a senhora, dona Norma. Obrigado pela pessoa extraordinária que a senhora é e cuidar tão bem do município. E é exatamente isso. A dona Norma é um dos exemplos. Lógico que com ela não existe essa relação, vamos dizer, formal, né? Ela é uma voluntária que cuida ali de uma pracinha em frente à residência dela, ali de todo o bairro. Mas a ideia, o conceito é exatamente esse, Márcio. Então, se você tiver, por exemplo, a Prever FM com a intenção de expor sua marca, né, em algum local da cidade, algum ativo, alguma praça, algum bairro, algum local da cidade que queira cuidar, é esse programa que vai permitir que essa parceria se dê com todas as responsabilidades, todos os direitos, todos os deveres bem explicitados ali, para que não tenha nenhuma dúvida e nenhum problema durante o curso do programa. Diferente desses canteiros em avenidas, onde algumas empresas colocam lá uma espécie de um mini totem, alguma coisa assim, de publicidade, isso é diferente, prefeito? Completamente diferente, Márcio. Em alguns casos desses totens que você fala, desses wind banners, né? São casos irregulares, e nesses casos irregulares a prefeitura faz a autuação, faz a lavra a multa, né? E faz a multa e a recolha dos materiais. É exatamente para que a gente tenha esse regramento correto, para que esses desvios não aconteçam. Então, quais são os locais que podem ter esse tipo de parceria? Dentro desses locais, o que a iniciativa privada vai desenvolver de atividade ou de exposição de marca? Então, um regramento completo para que a gente tenha toda a questão urbanística, mas principalmente o cuidado com a cidade em primeiro lugar, Márcio. Só para fazer uma correção aqui, acho que o que o Márcio falou, prefeito, são aqueles quadradinhos de metal que ficam no canteiro da Avenida Dom Lúcio e da Avenida Vital Brasil. Esses são legalizados, até onde eu sei. Existe ali um acordo entre prefeitura e algumas empresas de cultura que exploram aquele material, também divulgando as artes da cultura do município. Esses também foram contemplados nesse novo edital, nessa nova lei, prefeito? Serão sim, André. Você tem razão, parte dessas colocações são regulares, parte são irregulares, e essa atualização que foi feita na lei abarca qualquer espaço público. Então, é lógico que aquelas empresas, né, ou aqueles contratos que já existem com a prefeitura continuarão tendo preferência nos locais onde eles estão, mas com esse regramento valendo para todos. Inclusive, nessas questões dos canteiros,
que você e o Márcio bem colocaram, além de toda a questão urbanística, além de toda a questão legal que está sendo reorganizada, você também tem ali que respeitar as questões de trânsito, né? Existem trechos desses canteiros que você, em hipótese nenhuma, pode colocar nenhum tipo de anteparo, nenhum tipo de placa, nenhum tipo nem de planta, por conta da obstrução de visão de trânsito, etc. Então, tudo isso, nessa legislação, vamos dizer, atualizada na segunda-feira, qualquer local da prefeitura está abarcado, tá incluído, e a gente agora passa a estabelecer esse novo regramento. Tem uma pergunta aí do Rogério, né, Ellen? O Rogério, ele menciona aqui, pergunta, né, na verdade, ao prefeito, quando vão ligar a iluminação na parte nova da Gastão da Alfarra. Ele fala que tem erosão no escoamento de água em alguns pontos, inclusive que já chegou no asfalto novo. E já faz tempo isso, já faz uns 18 dias e ninguém da manutenção apareceu para arrumar, prefeito. Rogério, ótimo dia para você. Bom, Gastão da Alfarra, a gente ainda está na execução da primeira fase das obras, né? Lembrando que quando o governador esteve aqui na inauguração da represa, ele junto com o presidente da Rodovias do Tietê publicaram a duplicação da Gastão da Alfarra. Essa duplicação foi dividida em 3 fases. A primeira fase é essa, que a gente está indo para a conclusão, para o final da obra, que são esses 2 grandes dispositivos. Depois existe a segunda etapa, que são aqueles 400 metros do posto de gasolina até esse primeiro dispositivo do Santa Maria, e depois a duplicação propriamente dita do Santa Maria até as proximidades da Demetria. Então essa obra está distribuída dessa forma. Em relação a esses ajustes finais, como eu disse, a obra ainda não está concluída, ela não está oficialmente entregue pela Rodovias do Tietê, então ajustes ali viários, de drenagem, etc., ainda estão acontecendo, inclusive não só a duplicação, mas também esses ajustes fazem parte daquelas reuniões que eu desenvolvo com a Artesp mensalmente, e toda vez que realizo vocês repercutem aí na Prever FM. Então isso vem acontecendo. Em relação à iluminação, a gente tem 2 situações importantes também que eu tenho frisado aqui nas entrevistas com vocês. Aqueles trechos de Botucatu onde a gente já tem iluminação pública, e você tem parte ali da Gastão da Alfarra que já tem essa estrutura, a gente continua dando manutenção. Ontem, inclusive, estive com o presidente da CPFL pessoalmente aqui em Botucatu, para a gente acelerar essas substituições de iluminação, essas trocas de lâmpada, até que a segunda etapa, e aqui vem a complementação, que é aquela parceria público-privada que eu estou desenvolvendo. Essa semana a gente deu mais um passo. Então a gente republicou o edital com as correções que surgiram na última consulta pública. Estamos iniciando na próxima segunda-feira mais um período de consulta pública, isso a lei determina. A nossa expectativa é que essa parceria público-privada até o final do ano, a parte burocrática esteja concluída, para que no começo do ano que vem a gente tenha essa concessão de fato acontecendo. E por que isso é importante? Porque daí, o que engloba esse projeto? Todos os locais que a gente tem iluminação pública na cidade vão ser substituídos por tecnologia LED. Todos, 100%. 28 mil pontos de Botucatu vão ser substituídos. Segunda questão, aqueles trechos urbanizados onde a gente precisa estender a iluminação pública que não existe, e aí vale para alguns trechos da Gastão da Alfarra, vale para Bento Lopes, que surgiu na semana passada quando eu estava aí, enfim. Esse projeto também contempla essa extensão da nossa rede de iluminação pública. Terceiro ponto que esse projeto abarca é todas as praças, todos os campos, todas as quadras de Botucatu receberão iluminação pública. E a última estrutura importante é que a gente vai ter uma equipe de manutenção dentro dessa concessão exclusiva para manutenção pública, para iluminação pública. Então tudo isso faz parte desse projeto, que dentro da nossa previsão, essa concessão aconteça no início de 2026 e a gente já tem essa implantação ao longo do ano. Prefeito, só para complementar uma informação que o senhor deu aí, que até ficou uma dúvida quase que particular, mas eu sei que é de muita gente também. O senhor relatou aí, quando o governador esteve aqui na inauguração da represa, foi anunciada uma duplicação da Gastão da Alfarra, mas quem passa por lá hoje percebe que foram feitos acessos ao Santa Maria e o Maria Luísa, mas entre esses 2 acessos não houve a duplicação. Isso vai ocorrer em algum momento? O senhor tem essa informação, prefeito? Isso, André. Essa questão está exatamente nesse faseamento que eu falei no início aqui dessa resposta. Então, esse anúncio de duplicação, ele é a duplicação propriamente dita, ali do posto de gasolina até as imediações ali da Demetria. Isso é a duplicação anunciada pelo governador. Só que essa duplicação ela foi quebrada em 3 fases. A primeira é essa desses 2 dispositivos, Santa Maria e Maria Luísa, que está sendo concluída ainda esse ano. A segunda são aqueles 400 metros que ligam
aquele trecho que a prefeitura duplicou, próximo ao posto de gasolina, até o Santa Maria, é a segunda fase, 400 metros mais ou menos, e a terceira fase que engloba esse trecho que você falou, que daí é do Santa Maria até as imediações da Demetria. Então essa obra está dividida em 3 fases. O que eu tenho nesses acompanhamentos com a Artesp é cobrado que essas fases sejam programadas e iniciadas. É lógico que dentro dessa programação da Artesp, o próximo trecho a ser priorizado são esses 400 metros, né, do posto de gasolina ao Santa Maria, mas a gente segue acompanhando justamente usando essa argumentação, essa apresentação do governador de que a estrada seria de fato duplicada até as imediações da Demetria, André. Bom, 7h11, prefeito, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Nós temos outras perguntas de ouvintes que nós vamos encaminhar para a sua assessoria. E desejando uma boa sexta-feira, um bom final de semana e até a semana que vem, prefeito. Igualmente, Márcio, um ótimo dia a todos vocês, Márcio, Ellen, André, principalmente aos nossos ouvintes e cidadãos aqui de Botucatu. Tenham todos uma ótima sexta-feira, um abençoado final de semana. Fiquem todos com Deus. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.